todo mundo animadíssimo para verbo, mostrar onde a gente parou na aula passada, tá? Só para você entender que a gente está continuando a nossa aula aqui. Nós paramos no grupo 2, né? Terminamos mais especificamente fazendo essa tabela que é imprescindível com os verbos mais cobrados. Então aqui a gente trabalhou os verbos mais caidores de com força mesmo. Então a gente trabalhou requerer, querer, aprazer, reaver, precaver, prover, provir. Então nós trabalhamos todos esses verbos que são extremamente cobrados na sua prova, né? E agora a gente vai para o grupo 3, que são as questões mais específicas de conjugação, perguntando se os verbos estão no mesmo tempo e modo. Geralmente a gente explora mais o grupo 3, tá? Ele é fácil, tá? Não tem nada de difícil nele e a gente vai trabalhar aqui também, vou mostrar questões para vocês terem uma noção de como ele é cobrado. Então, o grupo 3 é formado a partir do infinitivo, o infinitivo impessoal, né, sem conjugar. O infinitivo é uma das formas nominais do verbo, né? O infinitivo impessoal é usado como forma na construção do pretérito imperfeito do indicativo. A gente já sabe que tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Flávia, não entendi esse de vainha porque já era. São as terminações do pretérito imperfeito do indicativo. Então, para a gente identificar uma questão, a gente acaba tendo que recorrer ao pretérito imperfeito, por exemplo, para saber qual que é a terminação, tá? Futuro do presente do indicativo, cujas terminações são rei, ras, ra, remos, reis, irão. Essas terminações são fixas, ou seja, não vão mudar de verbo para verbo. Futuro do pretérito do indicativo, cujas terminações são ria, rias, ria, ríamos, rieis, iriam. Isso aqui é tão importante, ó, entender das terminações, porque quando a gente estiver estudando colocação pronominal, eu preciso que você entenda, por exemplo, que não se usa ênclise com os futuros do indicativo. Então, lá na frente, a gente vai pensar que eu preciso de uma correlação entre as aulas, né? Eu preciso que o aluno, por exemplo, entenda que não se usa ênclise. Peraí, deixa eu só voltar aqui na tela. Não se usa ênclise com os futuros do indicativo. Quais sejam? Futuro do presente, futuro do pretérito. Então, o aluno precisa acompanhar lá, por exemplo, sabendo que não dá para falar assim, daria-me outra chance, faria-me uma gentileza, tem que ser far-me-ia, dar-me-ia. Então, a gente já tem ali uma regra que implica o conhecimento das terminações de futuro. E o futuro tem uma terminação fixa, então não tem nada demais nessa terminação aqui não. Então, também são terminações fixas aqui. A gente já sabe que eu vou precisar disso aqui, ó, lá em colocação pronominal. Tem uma regrinha que fala que não se usa ênclise. Ênclise é o pronome depois do verbo, tá? Com futuros do indicativo. Eu vou repetir isso lá, mas é bom já. Então, não se usa ênclise com futuros do indicativo. Bom, e ainda, o infinitivo forma formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? Quando eu penso em formas nominais, existem 3, tá? Então, o infinitivo, esse infinitivo impessoal, gerúndio e o particípio. E essas formas são chamadas de formas nominais porque elas podem ser usadas como verbo e podem ser usadas como nomes em determinados contextos gramaticais. Então, a depender do contexto, né, a gente sabe que as palavras podem ter sua classe gramatical alterada, essas palavras que são verbos podem funcionar como nomes. Então, por exemplo, imagina que eu colocasse assim, ó, mulheres ousadas vencem na vida. Ousadas aí veio do particípio de ousar. E nesse caso está funcionando como um termo de natureza, o quê? Adjetiva. O amar supera tudo. Amar é verbo e nessa frase amar foi usado como o quê? Substantivo. Então eu tenho ali uma outra relação com essa forma que pode ser usada como forma nominal, beleza? Então, isso aqui vai fazer os grupos, né? Flávia,
Aqui a gente já tem que, normalmente, o pretérito imperfeito indicativo termina em vá, ia, nh e era, que a gente reproduziu aqui. O futuro do presente do indicativo, urá, irê. Vamos só marcar o urá para você ver que ele vai aparecer, ó, re, ra, re, irá aqui, então, em todas as formas. A forma ria, que vai aparecer aqui no pretérito, no futuro do pretérito, só no voz que vira e, né? Então, essas são as terminações aqui e são fixas, beleza? Bom, então, o que acontece com o verbo? Nós estávamos fazendo dois verbos, o verbo ver e o verbo que? Vir. Então, vamos começar com o verbo ver. Eu tenho o seguinte, se o verbo terminar em ar, a terminação é vá, isso para o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Se o verbo terminar em ar, a terminação é vá. Ah, não entendi. Vamos só mostrar para você aqui, então, o que eu tô falando. Amar vai ficar eu, amava, tu, amavas, ele, amava. E aí vai, tá? Se o verbo terminar em er ou ir, a terminação vai ser ia. Vamos pegar o verbo ver, que a gente tem aqui. Vai ficar eu via, tu vias, ele via. Reticências. Se o verbo terminar em por, for derivado de ter ou derivado de vir, mais derivados de todos. Espera aí que eu vou colocar no meio, que senão fica parecendo que é só de um. A nossa forma vai ser NHA. Então, por exemplo, vamos pegar o verbo vir, que a gente já ia fazer mesmo. Vai ficar eu vinha, tu vinhas, ele vinha. E aí vai. E o verbo ser segue um padrão especial. Então, isso tudo no pretérito imperfeito indicativo, tá? Verbo ser, vou colocar aqui, ó. Verbo ser, a gente já sabe que a terminação dele vai ser era. Porque ele é um verbo anômalo, né? Então, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Isso aqui mesmo, tá? Então, já explicando essa lógica aqui do verbo ser, beleza? Então, beleza. Então, nesse quadrinho aqui, nós vamos fazer o verbo ver. Então, pretérito imperfeito do indicativo, o verbo ver, a gente sabe que ele termina em er, logo vai ficar ia. Eu via, tu vias, ele via. Nós víamos, vós vieis, eles viam. O futuro do presente do indicativo, ele tem terminações fixas. Então, vou colocar em preto só para a gente entender que é fixo, beleza? Então, o futuro do presente, as terminações rei, ras, ra, remos, reis, irão. Então, futuro do presente, eu verei, tu verás, ele verá, nós veremos, vós vereis, eles verão. Futuro do pretérito do indicativo, as terminações também são fixas. Então, ria, rias, ria, ríamos, rieis, riam. Então, eu veria, tu verias, ele veria, nós veríamos, vós veríeis, eles veriam. Então, essas são as terminações aqui. Lembrando que aqui são fixas, aqui também são fixas, e no caso aqui depende da terminação do verbo, né? Então, pretérito imperfeito depende da terminação do verbo. Ah, mas como que eu vou saber? Vamos de novo, ó. O que vai acontecer? Se o verbo terminar em ar, a terminação do pretérito imperfeito indicativo vai ser vá.
Se o verbo terminar em er ou ir, a terminação vai ser ia. Se for por, ter, vir ou derivados, a terminação vai ser NHA. Se for o verbo ser, a terminação vai ser era, beleza? Então, isso aqui são as marcações do pretérito imperfeito do indicativo, marcações do futuro do presente do indicativo, marcações do futuro do pretérito do indicativo, beleza? Bom, nós estávamos fazendo também o verbo vir, então nós vamos fazer aqui o verbo vir. Então, o verbo vir, pretérito imperfeito, como é vir, a gente sabe que vai ter NHA, por causa dessa marcação que a gente fez aqui, por, ter e vir, derivados, NHA. Então, eu que vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vinhamos, vós vinheis, eles vinham. Então, marcação só no vós que vira e, né? A gente já sabe isso por causa de um quadrinho que a gente fez lá na outra aula. Futuro do pretérito, a terminação é fixa. Lembrando aqui, né? Eu tenho rei, ras. Eu tô colocando primeiro a terminação exatamente para você lembrar que isso aqui não muda. Então, aqui, ó, eu virei, tu virás, ele virá, nós viremos, vós vireis, eles virão. Futuro do pretérito também, ria, rias, ria, ríamos, rieis, iriam. Então, eu viria, tu virias, ele viria, nós viríamos, vós viríeis, eles viriam. Beleza? Então, fizemos aqui o verbo vir, que também é um verbo muito bom. Aí eu deixei aqui para a gente fazer um verbo que é muito caidor de com força mesmo, no futuro do presente e no futuro do pretérito, porque ele apresenta uma conjugação mais difícil, porque a gente tem que pensar o seguinte, cada grupo é melhor para uma coisa, e o grupo 3, sabe para qual verbo que ele é bom? Para o verbo querer, porque existem formas aqui bem legais. Então, quando a gente vai conjugar esse verbo querer, a gente sabe que a terminação dele é ir. Então, se a gente voltasse à nossa primeira tela, olha o que acontece. Terminação e fica ia. Onde? No pretérito imperfeito indicativo. Então, vamos fazer uma coisa aqui, ó, tá? Nós vamos colocar as terminações primeiro, ó. Ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Isso não vai mudar. Aqui a gente sabe que é fixo, então, rei, ras, ra, remos, reis, irão. Aqui também a gente sabe que não muda, ria, rias, ria, ríamos, rieis, riam. Bom, aí, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o radical. Aqui o radical vai ser quer, porque quando você tem infinitivo, o radical pode ser quer ou quere, a depender da desinência. Essa desinência começa com vogal, logo eu tenho que terminar em consoante. Essa começa com consoante, logo eu tenho que terminar em vogal. Então, aqui é quere e aqui é quer. Para juntar certinho, consoante e o quê? Vogal, né? Então, eu queria, tu querias, ele queria. Nós queríamos, vós queríeis, eles o quê? Queriam. E agora, no futuro do presente do indicativo, eu quererei, tu quererás, ele quererá, nós quereremos, vós querereis, eles quererão. E no futuro do pretérito, como aqui começa em consoante, tem que terminar em vogal à base, quere. Eu quereria, tu quererias, ele quereria, nós quereríamos, vós quereríeis, eles quereriam. Então, é um verbo que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Deixa eu sair aqui da telinha.
Eu quererei, tu quererás, ele quererá, nós quereremos. Já viram aquela música do Caetano Veloso? Será que ela quererá? Será que ela quererá? Então é isso, né? Então, eu quereria alguma coisa que ainda não aconteceu e está em estado hipotético, eu quereria um lugar ao sol. Agora, eu queria quer dizer que você não quer mais. Eu queria, pretérito perfeito, acabado, não quer mais. Então, eu queria. Beleza? Então, eu queria uma vida melhor, ok? Então, não posso fazer quereria. Então, posso fazer eu quererei um futuro próximo. Ele quererá uma vida nobre, né? Então, beleza. O que a gente tem que saber do grupo 3, tá? Grupo 3, ele é um dos mais simples. Ele é mais cobrado em questões de identificação de tempo e modo. Então, ele é bem cobrado nessas questões de identificação de tempo e modo. Ele vai formar o futuro do presente, do indicativo, o futuro do pretérito, do indicativo, e as terminações são fixas, e vai formar o pretérito imperfeito do indicativo, que é um conjunto mais variado de terminações. Por isso que cai mais, né? Então, vai ser um conjunto mais variado de terminações. No caso do pretérito imperfeito do indicativo, eu tenho o seguinte cenário. Se o verbo terminar em ar, nós vamos usar vá. Se o verbo terminar em er ou or, nós vamos usar ia. Se o verbo for por, ter, vir, mais derivados, nós vamos usar nha. E se o verbo for ser, nós vamos usar era. De onde se tem que tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era, beleza? Então, aqui eu estou só fazendo um esquema manual, porque pode ser uma ficha, assim, para você revisar a matéria, né? Como se fosse uma fichinha. E eles são mais cobrados em questões de identificação de tempo e modo, porque aparecem com um pouco mais de dificuldade nesse cenário, tá? Aqui, a gente sabe que são terminações fixas no futuro do presente. A base é ere, irá, com acento, né? Aí a gente tem rei, rás, rá, remos, reis, irão. Futuro do pretérito, a base é ria, nós temos ria, rias, ria, ríamos, rieis, iriam, que são as terminações. Essas terminações a gente já sabe que são fixas, só esquematizando esse grupo como nós fizemos com os demais, né? E sabendo que no caso do grupo 3, o mais cobrado vai ser a identificação de tempos e modos, beleza? Aí, ó, nós temos uma questão para você verificar isso aqui. Todos os verbos destacados estão conjugados no mesmo tempo e modo, exceto. E aqui, às vezes, a gente tem tempos e modos com um pouquinho de maldade para a gente diferenciar. Então, olha aqui, ó. Punha, a gente já sabe que é o NHA. Então, esse daqui a gente já tem certeza que é o pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu estou identificando a desinência, NHA, é assim que eu sei que é pretérito imperfeito do indicativo, né? Não é sorte, não é nada, é conhecimento técnico mesmo. Isso lhe daria opções. Aí, às vezes, o menino olha para cá, daria, e vê o preferia e acha muito parecido. Via, vamos fazer o via primeiro. Só tem o ia. A gente sabe que o ia é pretérito imperfeito do indicativo. Então, beleza. Preferia, eu vou pular. Dizia, desinência ia, pretérito imperfeito do indicativo.
Aí a maldade no mundo acontece assim na sua prova, porque aqui você viu um ria, aqui também você viu um ria. Só que o que acontece? No fundo aqui não é ria, né? Nesse último aqui é só ia mesmo, porque o verbo é preferir. Então ele tem um R dentro dele. No pretérito imperfeito do indicativo, a gente vai ter a forma preferia. E no futuro do pretérito do indicativo, nós vamos ter a forma preferiria. Tá vendo? Agora aqui eu tenho ria. Então, olha o que acontece. Na primeira situação, a desinência é ia. Na segunda, é ria. Claro que para efeito de prova, a gente vai sempre pegar os casos mais complicados mesmo. E aqui eu tenho que reproduzir esse cenário. Não adianta ser boazinha aqui, né? Sou boazinha aqui, chega lá na prova, você toma na tarraqueta, porque o negócio estava mais, né, complicado do que a gente previu. Então tem que ser o mais complicado aqui também. Bom, no caso do verbo dar, olha o que acontece. Vamos fazer também os dois cenários com o verbo dar, tá? Verbo dar, no pretérito imperfeito do indicativo, como ele termina em ar, vai ficar val. Que aí, se você soubesse regra, isso ajudava. Então, dar vai ficar dava. E no futuro do pretérito do indicativo, aí sim, eu tenho dar, vai formar daria. Beleza? Então, o verbo dar, daria. Bom, então vamos marcar as nossas desinências. O que eu tenho aqui? Vá, que é do pretérito imperfeito, iria, que é do futuro, né? Do futuro do pretérito do indicativo. Bom, agora eu já sei a minha resposta, né, gente? A resposta é essa daqui, ó, é daria. Porque esse daqui, a desinência, é só ia. Então, esse também está no pretérito imperfeito do indicativo. Claro que essas duas alternativas, elas se confundem, daria e preferia. Só que, na verdade, preferiria é que corresponde ao futuro do pretérito do indicativo do verbo que preferir. Os verbos que têm R, eles geram essa confusão. É o caso do querer que a gente fez também, quereria. Olha aqui, como a gente tem um pouquinho de espaço, vamos fazer o preferir aqui, ó. Que é um verbo bom também para essa diferenciação. Então, olha aqui, ó. Nessa mesma tabelinha, vou fazer o preferir aqui, só a gente mudar de cor, vamos fazer em verde. Aqui, ó. Eu preferia, tu preferias, ele preferia, nós preferíamos, vós preferíeis, eles preferiam. E vem aqui para o futuro do presente. Eu preferirei, tu preferirás, ele preferirá, nós preferiremos, vós preferireis, eles preferirão. E aqui, no futuro do pretérito do indicativo, preferiria. Eu preferiria que ele fosse à minha casa amanhã. Tu preferirias, ele preferiria, nós preferiríamos, vós preferíeis, eles prefeririam, beleza? Só porque esse pode oferecer alguma dificuldade também. E aí a questão, mais ou menos, indicando o caminho que você deveria adotar, beleza? Bom, então, beleza, pensamos nisso aqui. Agora, nós estamos nas formas nominais do verbo. A gente já sabe quais são, mas vamos lá. O que a gente chama de forma nominal do verbo, né? O formato que pode ser empregado tanto como nome ou como verbo. Aqui um conceito do Celso Cunha, caracterizam-se todas por poderem exprimir por si mesmas, né, uma noção nominal, ou seja, nem o tempo, nem o modo.
O seu valor temporal e modal está sempre em dependência do contexto em que aparecem. Então, por não poderem exprimir por si mesmos nem o tempo, nem o modo. Essas formas nominais, elas podem funcionar em alguns contextos como substantivos, adjetivos e ocasionalmente como advérbios, beleza? Bom, para que servem as formas nominais? Primeiro vamos pensar em quais são essas formas, né? A gente já falou que é o infinitivo, terminações do infinitivo, né? A gente sabe que o infinitivo vai ter as terminações a, quando você tiver um verbo da primeira conjugação, porque a gente revisa isso, e o, quando você tiver um verbo da segunda conjugação, e ir, quando você tiver um verbo da terceira conjugação. Gerúndio, então, normalmente traduz uma ação que está em processo, né, sendo equivalente a um advérbio ou um adjetivo. O gerúndio termina em NDO, beleza? O particípio normalmente corresponde a um adjetivo, de modo que pode ser flexionado em gênero ou número. Então, a gente pode falar, por exemplo, homem ousado, mulher ousada, homens ousados, mulheres o quê? Ousadas aí, flexionando esse particípio. As terminações do particípio, normalmente ado, ido, isso para particípios regulares, só que eu também tenho o que a gente chama de particípio irregular, que aí eu vou ter do, to, go, zo e outras, exatamente porque a gente está falando de irregularidade. Ah, Flávia, eu quero uma forma de decorar esses particípios irregulares. Então tá, você pode ler assim, ó, fica meio pornográfico, mas dá para gravar melhor. Então, só uma forma, né? Então, isso aqui é para gravar, se você quiser, né? Eu sou uma pessoa pura, não vou nem falar, né? Depois o povo vai falar, gente, professora pornográfica. Então, é só se você quiser. Então, particípios irregulares, do, to, go, zo, e os particípios regulares, ado e ido, e essas são as formas nominais do verbo. Flávia, mas como é que vai cair uma questão de forma nominal? Para que as formas nominais são de fato o quê? Empregadas. Então, vamos nessa tela aqui que eu vou te explicar o que acontece com essas formas nominais, tá? As formas nominais, elas são usadas para dois tipos de construção. Elas são usadas em locuções verbais, são usadas, eu vou até colocar um terceiro tipo aqui só para você entender a outra possibilidade. São usadas em orações reduzidas, para compor a oração reduzida, e são usadas como nomes. Então, eu tenho todas essas possibilidades. Locução verbal, eu tenho um todo semântico, né? 2 ou mais verbos com valor de uma coisa, o quê? Só. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. O rapaz estava fazendo o trabalho de modo correto. Então, estava fazendo é uma locução verbal. Ah, eu posso ter outro tipo de o quê? Locução verbal. Eu posso colocar assim, e não precisa estar um do ladinho do outro não, né, gente? Aqui, ó. Deve, nos dias de hoje, porque a gente fica achando que tem que estar um beijando o outro. Então, deve, nos dias de hoje, haver mudança no setor. Olha, Flávio, os verbos da locução não precisam estar um beijando o outro, um do ladinho do outro, não precisa, nem abraçado, nem beijando, né? Podem estar distantes. E é muito comum que eles estejam distantes, gente, porque numa situação, por exemplo, para tornar o cenário linguístico mais complicado, esses verbos vão vir afastados e podem vir muito afastados. Imagina que eu posso ter assim, deve, em momento específico da vida, por razões diversas, haver a necessidade de se conversar com alguém. Deve haver a necessidade. Então, deve haver é a nossa locução, mas a gente colocou isso tudo separadaço, né? Então, pode. Então, o rapaz estava fazendo o trabalho de modo correto. Deve, nos dias de hoje, haver mudanças no setor. Também tenho locução aqui, beleza? Então, num contexto de locução verbal, eu tenho 2 ou mais verbos que exprimem um todo semântico. Posso até colocar isso aqui, que isso aqui vira uma fichinha para você, né? Beleza. Formas nominais são usadas em orações o quê? Reduzidas. Então, olha aqui, vamos pensar em oração reduzida. Espera-se ser feliz ao longo da vida.
E é o que a gente tem que buscar, gente. Ser feliz, ajudar os outros, dividir energia positiva. Então, espera-se ser feliz ao longo da vida. Isso daqui é uma oração subordinada, substantiva, então ela tem função de substantiva. Eu já vi uma questão super difícil perguntando assim: assinale a alternativa em que a oração tem função de nome substantivo. O enunciado era difícil, mas na verdade o que estava se pedindo ali, gente? Estava se pedindo apenas para você marcar a alternativa que a oração fosse o quê? Substantiva, né? Então, existia ali, existiam diversas referências de que era para você marcar uma oração substantiva, né? Tem valor de nome e tal. Então, espera-se ser feliz ao longo da vida. Quem espera algo, verbo transitivo direto, o se é PA. Existe uma regra que fala que se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Então, uma oração subordinada substantiva subjetiva. E, como ela não tem conector e apresenta verbo no infinitivo, ela é reduzida de infinitivo. Então, usei a forma nominal para fazer uma oração reduzida de infinitivo. Eu posso colocar assim, ó. Fazendo as tarefas, poderia ir embora. Que é bom que eu usei uma locução também. Exemplifica 2 em 1. Fazendo as tarefas, isso é uma oração reduzida, ó. Depois que fizer as tarefas, oração subordinada, só que agora é adverbial, né? Temporal, porque está exprimindo uma relação de tempo. É uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Equivale a depois que fizesse as tarefas, poderia ir embora. Equivale, né? Aqui já é desenvolvida. Então, posso ter forma nominal usada em oração reduzida. Posso ter forma nominal usada em locuções, o quê? Verbais. E posso ter forma nominal usadas como nomes, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. O querer nem sempre implica o poder. Nesse caso, eu peguei e nominalizei os termos mesmo. O querer está substantivado, verbo substantivado. Então, se eu perguntasse assim, qual que é a classe gramatical disso aqui? Substantivo, né? Verbo substantivado. Agora ele virou um substantivo mesmo. E poder a mesma coisa, virou um substantivo mesmo. Beleza? Ah, Flávia, você não deu um exemplo com particípio. Deixa eu colocar uma locução aqui com particípio, que aí já fica... Posso ser uma locução, podemos fazer uma locução de passiva. Então, as locuções de voz passiva, por exemplo, elas se valem de passivo. Ou locução de tempo composto, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. As decisões foram tomadas pelo professor. Foram tomadas, fiz aqui uma locução de passiva. As decisões foram tomadas. E usou um particípio. Posso fazer uma oração reduzida de particípio, ó. Tomadas as decisões, não teve outra opção. Depois que tomou a decisão, né? Então, oração subordinada, adverbial, temporal, só que reduzida de particípio. Então, depois que tomou as decisões, não teve outra opção. Então, as formas nominais, elas são usadas para construção de gerúndio, elas são usadas para a construção de locução verbal com gerúndio, particípio ou infinitivo, para a construção de orações reduzidas com infinitivo, gerúndio ou particípio, e são usadas também como nomes especificamente em processos de substantivação, adjetivação, adverbialização, beleza? Então, geralmente, uma questão de forma nominal, ela pede o reconhecimento da forma nominal, onde há uma forma nominal. Pode-se pedir também onde há uma locução verbal, aí você precisaria entender que toda locução verbal é formada por uma forma, o quê? Nominal. Toda, Flávia, toda locução verbal, o verbo principal é uma forma nominal, tá? Então, em toda locução verbal, a gente vai ter forma nominal, em toda oração reduzida, a gente vai ter forma nominal, beleza? Aqui coloquei alguns outros exemplos, só para
deixar o nosso material mais completo, né? Então, para que servem as formas nominais? Amar é um ato revolucionário, aqui a gente usou uma oração reduzida. A partir desse filme, eu mudarei minha forma de agir. Aqui está formando uma expressão, né, uma locução prepositiva a partir de um verbo. Comprar não pode ser uma ação inconsciente. Foi falando com ela que eu me toquei, né? Vendo esse filme, eu mudei minha forma de agir. A sociedade contemporânea vive comprando. O Brasil foi colonizado por Portugal. Tendo visto o filme, eu mudei minha forma de agir. A reciclagem não é feita da forma correta no Brasil, verdade. Então, aqui só exemplos mesmo de formas nominais. Flávia, a gente pode ter uma noção de como que cai isso? Então, quando eu cobro formas nominais, identificação, que a gente já sabe quais são, né? Gerúndio, que termina em NDO, infinitivo, ar, or, ir, com as suas respectivas conjugações, e particípio, dividido em regular e irregular. Eu tenho aqui primeira conjugação, porque isso também pode cair, segunda conjugação, ado, ido e outras formas. Então, a primeira coisa que eu posso cobrar é a identificação, e aí eu preciso saber quais são as formas nominais. Vou escrever regular, né? Fica mais bonitinho. Beleza? Então, eu posso ter uma questão de identificação e eu posso ter uma questão de uso específico. O que é uma questão de uso específico? Eu vou perguntar assim, ó, a forma nominal em locução verbal, a forma nominal em oração reduzida, a forma nominal exercendo o papel de o quê? Nome. Então, eu posso pedir o uso, né? Em vez de pedir a identificação. Só para você ter uma fichinha. Beleza? Então, isso daqui é o que a gente precisa saber em termos de formas, o quê? Nominais, tá? Bom, a gente já aprendeu o básico de verbo e a gente sabe que os tempos verbais, então, são as variações realizadas na palavra a fim de se indicar o momento em que se realiza a ação. E isso vai implicar uma carga, o quê? Semântica. Então, aqui, ó, eu trouxe o presente anuncia o fato, uma ação habitual, passada ou mesmo futura. Flávia, o presente pode indicar ação passada, futura. O presente é o tempo de todos os tempos. Eu vou te explicar isso mostrando, tá? O que eu quero te explicar? Que o tempo verbal nem sempre define o tempo da ação. Eu posso ter, às vezes, um verbo no presente, conjugado no presente do indicativo, por exemplo, e a ação indicada por ele ser uma ação futura ou ser uma ação passada. E eu vou dar exemplos mostrando isso para vocês, tá? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai ver isso. Então, olha o que eu tenho que colocar. O tempo verbal nem sempre define o tempo da ação. Ah, quem define o tempo da ação, então, Flávia? Quem define o tempo da ação é um negócio chamado contexto. E eu vou te mostrar isso aqui. Deixa eu já colocar um exemplo para você não ficar ansioso. Então, aqui, ó. Quando eu penso que o tempo verbal nem sempre define o tempo da ação, eu posso trabalhar, por exemplo, falando o seguinte. Ela vai se formar no fim do ano. Isso aqui é igual ela irá se formar ou ela se formará no fim do ano. Só que quando eu olho para o vai está no presente do indicativo. O verbo está no presente. Só que quando eu coloquei no fim do ano, isso é um advérbio, né? E um dos papéis do advérbio é exatamente mudar, modificar o verbo. Então, ela vai se formar no fim do ano. Esse no fim do ano trouxe à frase um aspecto futuro. Todo mundo consegue ter essa noção? Então, aqui eu tenho uma expressão adverbial que modifica o sentido do verbo. Então, eu tenho um presente do indicativo indicando fato futuro próximo, que é o que a gente está trabalhando como semântica verbal, tá? Então, aqui, ó, o presente, ele pode indicar uma ação habitual. Saio,
às 20 horas do trabalho todos os dias, ação habitual. O presente, ele pode indicar uma ação passada, ela acaba de ter uma ideia genial. Então, quando eu falo, ela acaba de ter uma ideia genial, é que ela teve uma ideia, o quê? Genial. Ela acaba de ter uma ideia, é um passado recente, acabou de acontecer, ela acaba de ter uma ideia genial, acabo de ter uma ideia genial, tomar uma lata de leite condensado. Gente, eu tenho que acabar com isso na minha vida. Eu amo tanto leite condensado que tem hora que eu sonho que eu ganhei aquela lata de 1 litro que vende no Mercado Central, sabe aquelas de 1 litro de leite condensado? Não posso pensar nisso. Deus, afasta de mim esse pensamento, né? E ainda mais se meus filhos estiverem por perto, porque esse é um péssimo exemplo. Enfim, tá igual outro dia, eu fui à padaria, né? Aí eu falei assim, hoje eu vou tomar uma coca pela manhã. Uma coca, uma coxinha. Aí a mulher deu uma olhada assim pra mim, eu falei, não, mas eu só faço isso quando eu não tenho menino por perto. Se tivesse crianças, eu não faria. Né? Não é o certo. O bom é não fazer hora nenhuma, mas enfim, a vida não é tão simples assim. A gente tem que ter algum prazer, gente. Cada um vai descobrir o seu, né? Mas enfim. Ela, se tem o povo fala assim, qual que é o pecado capital que representa você? O meu, eu sei, é a gula. Eu penso em comida, tipo assim, eu acho que eu nasci igual a Magali, da Turma da Mônica, né? Eu penso em comida sistematicamente. Bom, então eu tenho lá assim, saio às 20 horas do trabalho, uma ação habitual, ela acaba de ter uma ideia genial, definindo uma ação passada, e aqui, ó, ela vai se formar no fim do ano definindo uma ação o quê? Futura, tá vendo? Então, o presente é o tempo de todos os tempos. Quem define o tempo da ação é o contexto. O pretérito, né, ele faz referência a fatos passados em relação ao momento falado, divide-se em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O futuro expressa uma ação vindoura, condicional, temporal ou conformativa. Pode, no caso do futuro do pretérito, né, pode indicar hipótese. Então, a gente está pensando na semântica verbal, beleza? Que é importante. Então, nessa lógica semântica, a carga semântica associada aos tempos e modos verbais depende do contexto e depende, obviamente, também do modo verbal. Geralmente, a gente associa que o indicativo marca certeza. É geralmente, nunca é sempre. O subjuntivo expressa incerteza, desejo ou possibilidade. E o imperativo corresponde a um conselho, súplica. E aí eu vou colocar um em regra. Há exceções. Quem manda é o contexto. Então, eu tenho que avaliar. Toda vez que eu penso em semântica, gente, eu não posso tomar o negócio como sendo definido, não. O aspecto contextual, para efeitos de semântica, ele é mais importante. Não tem jeito, não. Bom, vamos só testar aqui. Vamos fazer um pensando para você ter uma noção melhor de semântica, tá? Vou colocar, às vezes, o mesmo tempo, que a gente vai trabalhar isso aqui, né? Vou colocar uma frase triste, mas vai nos dar uma noção boa dos pretéritos. Morrer o pai, morreu o filho, morria a mãe. Vai dar uma noção razoável acerca dos pretéritos. O que eu quero trabalhar nesse pensando com vocês? Carga semântica, tá? Na carga semântica, eu defino o tempo verbal, mas eu avalio o contexto. Então, olha aqui, você poderia nos ajudar nas tarefas? Vou só colocar uma interrogação aqui, que essa frase era interrogativa. Você poderia nos ajudar na tarefa? Quando eu falo poderia, aqui eu tenho um futuro do pretérito indicando polidez. Então, você poderia me ajudar nas tarefas? Poderia no sentido de você pode. Inclusive, nesse caso, poderia ter um valor de presente. Uma questão comum na sua prova é perguntando se eu posso substituir, por exemplo, poderia pela forma verbal pode. Nesse contexto, pode. Você poderia nos ajudar nas tarefas? Eu estou querendo dizer, na verdade, assim, ó, você pode nos ajudar nas tarefas, só que eu estou usando uma forma mais polida de me relacionar. Você poderia, você pode me ajudar nas tarefas, beleza? Ele poderia ser um grande homem. Então, ele poderia, agora o futuro do pretérito denota hipótese, beleza? Então, ele poderia ser um grande homem
eu tenho um futuro do pretérito, só que esse futuro do pretérito está indicando possibilidade. A carga semântica é a mesma só porque os dois estão no futuro do pretérito? Não, né? Então, o mesmo verbo, né? O mesmo verbo conjugado no mesmo tempo, a depender do contexto, pode ter cargas semânticas o quê? Diferentes. Então, o mesmo verbo, a depender do contexto, vai ter cargas semânticas diferentes. O governo acaba de divulgar a nota de esclarecimento. Acaba de divulgar, denotando um passado que próximo. O verbo está no presente. Eu tenho presente do indicativo como forma verbal, indicando passado próximo. Então, aqui eu tenho um valor de acabou. Passado recente, né? Em 1808, a família real chega ao Brasil. Também usei o presente do indicativo, só que indicando fato histórico. Isso aqui é para aproximar o fato histórico, né? Outra função do presente, tá vendo? Por um ponto, passam infinitas retas. É um axioma, um postulado matemático, uma verdade absoluta. Então, eu tenho presente do indicativo para apresentação de axioma. Quando isso acontece, quando é um axioma, uma verdade absoluta, ele é atemporal, ele não está indicando uma verdade que vale só no presente, ele está indicando uma verdade que vale sempre. Todo mundo consegue perceber que quando eu falo assim, ó, por um ponto passam infinitas retas, não é só hoje. Agora, odeio isso, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, você tá bonita hoje, quer dizer, nos outros dias você não tá, né? Tem um implícito aí bem visível na perspectiva da interpretação de texto. Se você tá bonita hoje, quer dizer, você não é bonita, né? Você não está bonita sempre e é provável que seja uma exceção a sua beleza em relação àquele dia. Ou seja, vida que segue, né? Vamos agradecer por estar bonita hoje, mas enfim, a gente tem um presente ali temporalmente marcado. Você está bonita hoje é um presente, é uma ação pontual no presente. Ó, ela é bonita, é uma ação permanente no presente, tá vendo? Então, nesse caso aí, eu tenho variações que têm a ver com a semântica mesmo. Eu levo em consideração todo o contexto da frase para atribuir carga semântica. Semântica não se decora, semântica tem que ser analisada contextualmente. Eu estou dando muitos exemplos porque isso ajuda você a desenvolver um raciocínio semântico adequado, tá? Esse último exemplo aqui, ó, morrera o pai, morreu o filho, morria a mãe. O que está acontecendo com esse último exemplo? Morrera é um pretérito mais que perfeito do indicativo. E ele está indicando uma ação anterior a outras ações passadas, o que é típico do pretérito imperfeito, do pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito do indicativo indica uma ação anterior a outras ações igualmente passadas. Então, morrera o pai, pretérito mais que perfeito. Aí eu tenho ação anterior a uma outra ação passada. Morreu o filho, pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito, ação concluída no passado. Morria a mãe, pretérito imperfeito do indicativo. Ação inacabada, a mãe não morreu ainda. Vai morrer na hora que ela descobrir que o filho e o pai morreram. Inacabada é uma ação em processo, né? Vamos só para você entender a diferença. Leu o livro de Machado de Assis na infância, é uma ação pontual no passado. Lia Machado de Assis na infância, uma ação frequente no passado. Lia pretérito imperfeito, leu pretérito que perfeito, beleza? E eu ainda posso fazer mais um exemplo. Lia o livro de Machado de Assis quando ele chegou. Lia, quer dizer, uma ação que foi interrompida, ela está inacabada. Lia Machado de Assis na infância, habitual no passado. Meu primeiro livro de Machado de Assis foi Miss Dollar, que na verdade é quase um conto, mas vende separadamente, e eu amei, achei muito especial mesmo. Eu gosto muito de Machado de Assis, especialmente das
crônicas. Gosto muito mais das crônicas machadianas do que dos romances. Prefiro papéis avulsos, notas, que são textos que ele publicava no jornal e que, reunidos ali, formaram excelentes livros que trazem reflexões maravilhosas, principalmente sobre a política do século XIX. Gente, é um livro super atual, assim, super indico. Né? Depois que você tomar posse, que agora você não está podendo se dedicar à literatura. Vamos lá. Agora, primeiro, vamos nos dedicar à gramática para você tomar posse. Depois vem esse outro. Há tempo para tudo debaixo do sol, né? Até para a aula sábado. Depois da nossa aula, farei outras coisas. Então, quando eu falo, leu Machado de Assis na infância, uma ação totalmente concluída. Deve ter lido um livro, pronto, concluiu. Lia Machado de Assis na infância, uma ação habitual no passado. Se você quiser, pode acrescentar esses exemplos aí à sua lista, né? Lia Machado de Assis quando ele chegou, eu tenho uma ação inacabada. Então, ou seja, o contexto diz muito acerca da carga semântica que está sendo ali veiculada na frase, né? É o contexto que vai traduzir essa carga semântica para a gente. Bom, e agora a gente vai para tempos o quê? Compostos. Então nós vamos falar sobre tempos compostos, tá? Nessa base de verbo. Cai muito o tempo composto, Flávia? Cai, claro que cai. Só que, na verdade, o tempo composto é o seguinte, normalmente cai um tópico dessa matéria que é um pouco grande, mas não é difícil, tá? Então, normalmente, você tem um tópico que é mais cobrado. Então, tempos compostos, cai, mas você tem que saber prioritariamente uma regra de tempo composto. Qual é? Vamos direto nela. Bom, primeiro, o que é um tempo composto? Quando eu penso em tempo composto, eu estou falando de que tipo de coisa, né? Ter ou haver mais particípio, beleza? Então, quando eu penso em tempos compostos, a gente está raciocinando ali que é ter ou haver mais o que? Particípio, ok? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ela tinha estudado para a prova. Isso é um tempo composto. Tinha estudado. Também não há necessidade de vir um beijando no outro. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. O rapaz havia naquele momento, encontrado explicações para o fato. Então, o rapaz havia encontrado explicações para o fato. Então, eu tenho ali uma locução de tempo composto. Então, tempo composto é uma espécie de locução verbal, tá? Ela é formada por ter ou haver mais o que? Particípio. Em geral, o particípio regular, só se não houver ele. Então, em geral, o particípio regular, que é aquele terminado em ado ou ido, beleza? Então, ela tinha estudado para a prova, uma locução com tempo composto, o rapaz havia encontrado explicações para o fato. Flávia, o que mais cai de tempo composto? Uma coisa que eu já vou colocar nessa primeira página. Traz a correspondência de tinha estudado ou havia estudado. Ida e volta. O que é isso? Tinha estudado é igual a estudara. Lá na prova pergunta isso, ó. Ah, por que é igual? Vou te explicar também por quê, tá? Havia estudado, encontrado, é igual a encontrara. Mais caidor de com força mesmo deste assunto de verbo, que é tempos compostos, é o seguinte, é uma fórmula do sucesso. Ter, que no caso a gente já pode escrever tinha, ou havia, mais particípio, igual ará. Então, as correspondências são assim, tinha feito, fizera, tinha estudado, estudara, e lá na prova isso cai, ida e volta. Te dá o estudar e pede tinha feito. O problema, aí ele fala assim, não, mas isso é fácil. Não, o problema é a sua cabeça na hora da prova. Imagine o seguinte, tá lá assim, ó, ele tinha feito a tarefa no prazo. Aí pergunta se pode substituir por ele fez a tarefa. Aí você olha e fala assim, ele tinha feito, aí você começa a olhar para o céu, ele tinha feito a tarefa. Aí você começa, ele tinha feito, ele fez. Não, ele tinha feito a tarefa. Ele o quê? Fizera a tarefa.
Então, vai corresponder ao pretérito mais que perfeito e não ao pretérito que perfeito. E às vezes, por uma questão de habitualidade, a gente confunde com o pretérito perfeito, porque essa é uma correspondência de mais que perfeito. Agora, por que que é? Aí eu vou te dar a regra, mas por enquanto eu quero que você se convença de que tinha ou havia mais particípio, normalmente esses particípios terminados em ado ou ido, porque a gente, no caso dos tempos compostos, se vale notadamente dos particípios, o que? Regulares, é igual a ará. Então, você vai ter aqui, ó, um pensando micro. Tinha feito, fizera. E aí, se você quiser, você põe o fez aqui e conta. Só para você se lembrar de que não é fez, tá? Havia roubado, roubara. Não vai ser roubou. Tinha escolhido, escolhera. Não pode ser escolheu. Havia comprado. Havia comprado o livro. Comprara. Não pode ser comprou. O problema é que o nosso ouvido vai para o comprou. Então, havia comprado, comprara. Havia escolhido, escolhera. Havia feito, fizera, né? Nesse caso, a gente tem uma correspondência de tempo composto e essa correspondência é fixa e é a que mais cai para efeito de prova. Ah, Flávia, mas eu quero entender isso. Não, claro que eu vou te dar o fundamento, mas assim, se você já decorar isso, você vai me ajudar, né? E se ajudar, no caso de uma prova, beleza? Então, ok, vou para cá. Como cai? Antes do fundamento ainda, tá? Lá na prova, eu posso ter uma questão perguntando assim, ó. Na frase, vou fazer 2 itens aqui, só para a gente ter uma noção de como é que poderia cair, tá? Então, seguinte, na frase, o governo havia determinado novas restrições por conta da pandemia no ano de 2020, a expressão havia determinado equivale a... Aí lá eu poderia ter 2 equivalências, equivale a determinou ou equivale a determinara. E aqui eu fiz uma questão, então essa primeira questão é de equivalência, que é a que mais cai, tá? Sendo muito honesta com vocês. E essa segunda questão é de tempo verbal, que ela também já apareceu, mas é menos comum, beleza? Então, na questão de tempo verbal, eu tenho o seguinte, na frase, o rapaz tem se preocupado com o futuro, então isso aqui é o meu tempo composto, ter ou haver mais particípio. Embora a construção apresente o verbo ter no presente, porque tem é presente do indicativo, beleza? A locução tem se preocupado compõe uma forma composta no pretérito perfeito do indicativo. Bom, como eu já estudei, eu sei que isso aqui é certo. E como eu já estudei, eu sei que não pode ser determinou, que o certo é determinar. Porque eu tenho aqui o pretérito imperfeito do indicativo mais particípio. Pretérito imperfeito do indicativo mais particípio é igual a pretérito mais que perfeito. Aqui eu tenho presente do indicativo mais particípio. E eu sei que presente mais particípio é igual a pretérito perfeito do indicativo. Beleza? Mas, Flávia, como você sabe isso? Porque existe uma tabela a ser pensada sobre as formas compostas e suas equivalências em termos gramaticais. E aí nós vamos estudar essa tabela agora, né? Nós vamos pensar nela agora. Então, assim, eu posso cobrar de vocês tanto uma equivalência, quanto também perguntando em qual tempo a forma composta está, né? Então, nós vamos para a nossa tabela de tempos compostos e agora tudo ajustado para a gente seguir com essa tabela, já que você já sabe que você precisa de 3 equivalências apenas. Então, bora preencher a nossa tabela, né? Que a nossa atividade é essa, gente. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que saber 3 coisas, beleza? Eu tenho que saber que o presente vira pretérito perfeito. Que o pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito.
e que o futuro não sofre alterações. O futuro continua o quê? Futuro. Então, no fundo, eu só preciso saber essas três coisas. Parece muito, mas não é. Então, vamos pensar nisso aqui, ó. Presente vira pretérito perfeito composto, porque nós estamos falando de formas compostas, do indicativo, porque não muda o modo. P de presente, P de pretérito perfeito. Imperfeito vira pretérito mais que perfeito, composto, porque nós estamos estudando o tempo composto, do indicativo. Futuro continua futuro. Então, futuro do presente composto do indicativo. Futuro não muda, então eu vou ter futuro do pretérito composto do indicativo. Presente vira pretérito perfeito composto do indicativo. Pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito composto, só que aqui é do subjuntivo. O modo não muda, né? Do subjuntivo. Futuro não muda, vira futuro, não vira, né? Continua. Futuro, só que composto do subjuntivo. Então, futuro não muda, né? Bom, para a gente estabelecer uma relação de cores, vamos fazer assim, ó. O pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito. Pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito. Vamos pensar agora no presente. Presente vira pretérito perfeito. Todo presente vira pretérito perfeito. Presente do subjuntivo vira pretérito perfeito composto do subjuntivo, né? O modo não muda, tá, gente? Futuro a Deus pertence, então continua no futuro. Então, futuro do presente continuou o futuro do presente, só que na sua forma composta. Futuro do subjuntivo continuou futuro composto do subjuntivo. Então, futuro não sofre alterações, beleza? E o futuro aqui de azulzinho para a gente criar uma relação de cores. Ok. Agora, para facilitar, eu vou dar exemplos das formas compostas, né? Todas elas existentes, e vou fazer as correspondências das formas simples. Observe a palavra correspondência e não equivalência, porque nem sempre a forma simples e a forma composta, né? Nem sempre essas formas serão equivalentes. Elas são correspondentes em termos de tempo, né? Tempo verbal. Então, olha o que acontece. Aqui eu tenho as formas compostas e aqui a gente vai trazer as formas simples. Formas compostas. Tenho estudado muito. Tinha estudado muito. Tinha pretérito imperfeito, tá vendo? Podia ser havia também, tá? Terei estudado muito. Teria, futuro do pretérito, né? Estudado muito. Subjuntivo tem que ter conector, então espero que você tenha. Se você tivesse estudado, seria aprovado. Se você tiver estudado, será aprovado. Então, aqui, gente, eu tenho as nossas formas compostas, né? Tenho estudado, tinha estudado, terei estudado, teria estudado, tenha estudado, tivesse estudado, tiver estudado. E agora eu vou olhar as correspondências. Vamos de novo, não necessariamente equivalências,
porque nem sempre os sentidos serão equivalentes. Tenho estudado, por exemplo, está no pretérito perfeito composto do indicativo e é diferente de estudei muito. Estudei indica uma ação concluída no passado, né? Tenho estudado indica uma ação em processo. Então, é diferente do pretérito perfeito simples do indicativo. Então, essa sigla, pretérito perfeito composto do indicativo, pretérito perfeito simples do indicativo. Tinha estudado está no pretérito mais que perfeito composto do indicativo. É igual, equivalente ao pretérito mais que perfeito simples do indicativo. Estudara muito. Terei estudado é futuro do presente composto do indicativo e é semelhante a estudarei muito. Estudarei é futuro do presente simples do indicativo. Teria estudado é futuro do pretérito composto do indicativo e é semelhante a estudaria muito. Estudaria é futuro do pretérito simples do indicativo. Espero que você tenha estudado. Essa forma é pretérito perfeito composto do subjuntivo. Não existe a forma simples, tá? Não existe. Bom, se você tivesse estudado, é pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Também não existe a forma simples. O único pretérito simples do subjuntivo é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o único pretérito simples do subjuntivo é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Quer dizer, essas duas formas não existem, né? Então, essas duas formas aqui, que correspondem ao pretérito perfeito e ao mais que perfeito, elas não existem, beleza? E aí você está no futuro do subjuntivo, aí ó, futuro composto do subjuntivo semelhante a se você estudar, será aprovado. E eu não tenho dúvidas disso. Se você estudar, será aprovado. E nesse caso aqui, a gente tem uma forma semelhante, futuro simples do subjuntivo, beleza? Então, futuro composto subjuntivo é semelhante ao futuro simples do subjuntivo. Bom, na verdade, parece muita coisa, mas você tem que entender que apenas a linha 2 é muito importante para você, que é uma equivalência, é o que mais cai em termos de concurso. O resto, é claro que é importante você ter uma noção de formas compostas e formas simples, mas tem menos peso para efeito de uma prova, tá? Então, se a gente fosse olhar para essa tabela, para a gente fechar isso daqui, antes de finalizar essa parte de tempos compostos, a gente ia saber o seguinte, o que mais cai, o que é muito caidor de com força mesmo? Isso tudo aqui, ó. As relações de mais que perfeito, porque são equivalentes. Então, tinha ou havia, igual fizera, encontrara, tinha ou havia mais particípio, né? Tinha feito, fizera, tinha encontrado, encontrara. Então, quando eu tiver aí, basicamente o tinha ou havia, a gente sabe que é a nossa fórmula mágica. E última coisa, né, gente? Eu usei como exemplo aqui o verbo ter, mas eu poderia ter substituído o verbo ter pela forma haver. Então, por exemplo, assim, espero que você haja estudado muito. Não é tão bonito, mas está certo. Se você houvesse estudado, seria aprovado. Se você houver estudado, será aprovado, né? Então, essas formas, embora menos habituais, são corretas, beleza? Então, fechamos essa parte de tempos compostos, sabendo que as equivalências terminadas em irá correspondem àquilo que tem mais chance de cair na nossa prova. E agora a gente vai para locuções verbais para a gente fechar essa nossa aula de verbo, beleza? E para a gente fechar, tá, nossa aula, nós vamos ver aqui
outras formas de locução. Então, outros tipos de locução que aparecem, né, vamos dizer assim, dentro da lógica de verbo, tá? Nós já sabemos que as locuções verbais, elas dependem de formas nominais. Então, em se tratando de locuções verbais, a gente sabe que é a combinação de 2 ou mais verbos, né, sendo um auxiliar e o outro principal. O verbo auxiliar responde pelas flexões, todas as flexões, modo temporais e números pessoais, né? Então, responde pelas flexões, modo temporais e número pessoais, e o verbo auxiliar responde pela regência. Você deve estudar bastante para passar no concurso. Deve estudar. Eu tenho verbo auxiliar, verbo principal no infinitivo. Estou terminando o último capítulo. Verbo auxiliar, verbo principal no gerúndio. Você há de conquistar seus sonhos. Uma preposição ligando aqui, eu acredito que você vai realmente conquistar os seus sonhos. Verbo principal no infinitivo e o a funcionando como verbo que? Auxiliar. Então, só para a gente saber a lógica aí das locuções verbais. Então, nas locuções verbais, os verbos formam um todo inseparável. Semanticamente, eles equivalem a uma forma só. Nem sempre eu consigo substituir, tá? Diferentemente das orações reduzidas, que vão ser 2 verbos, cada um com seu sentido. Então, devo estudar apenas mais à noite. Devo estudar equivalendo, por exemplo, a estudarei, ou assim, ó, talvez eu estude. Semanticamente está mais perto disso aqui, ó. Talvez eu estude apenas mais à noite, porque devo, né, tem essa modalização aqui de possibilidade. Espera-se resolver o problema do rapaz. Espera-se uma oração, O1, que eu vou chamar de oração principal, resolver o problema do rapaz, O2. Isso equivale, por exemplo, ó, desenvolvendo a espera-se que o problema do rapaz seja resolvido. Verbo transitivo direto, partícula passivadora, oração subordinada, substantiva, subjetiva. No caso aqui, ela está na sua forma desenvolvida. E nessa outra aqui, ela estava na forma reduzida. Locuções verbais, os 2 verbos, né, gente, ou mais verbos que compõem a frase, eles representam um todo semântico, beleza? E, no caso, a gente tem a ideia de que um todo semântico, né, não aparece nas orações reduzidas. Nas orações reduzidas, a gente tem 2 verbos, cada um com o seu, o quê? Sentido básico, beleza? Bom, alguns tipos de locuções, só para a gente ter uma base, ok? Ter de ou ter que, verbo principal no infinitivo. Então, tenho que estudar para a prova. Posso usar o de também, isso aqui é uma preposição acidental, né? Então, tenho de ou tenho que estudar para a prova, beleza? Haver de ou haver que, haverei de fazer a tarefa. Pode ser haverei que fazer, só é menos comum, mas pode também. Esse de aqui é preposição essencial. Estar, andar, ir, vir, seguido de verbo principal no gerúndio, expressando continuidade de ação. Então, ela está estudando muito. Continuidade, ela vem trabalhando demais. Vem trabalhando no sentido de estar trabalhando demais, beleza? Então, nesse caso, a gente tem algumas formas de locuções e aqui algumas cargas semânticas também para a gente pensar, né? Algumas possibilidades de preposição dentro desse contexto de locução verbal. Entre o verbo principal e o auxiliar, né, pode existir uma preposição, na verdade, entre o verbo auxiliar
e o verbo principal, né? Pode haver preposição, não quer dizer que vai sempre ter. Outra coisa que a gente já falou ao longo da aula, mas é bom salientar, esses verbos não precisam estar imediatamente justapostos, né? Então, podem vir afastados. Então, os verbos que compõem uma locução verbal podem vir afastados, né? Então, eu posso colocar assim, ó, ela deve, por motivos... Então, quando eu penso assim, ó, ela deve, por motivos pessoais, afastar-se temporariamente. Deve afastar-se, uma locução aqui, beleza? Então, os verbos que compõem podem vir afastados. E pode haver preposição entre esses verbos aí. Então, entre o verbo auxiliar e o infinitivo, pode haver necessidade de preposição, algumas opções. Estou escrevendo para ela, aí eu troquei aqui por estou a escrever para ela. Estou a escrever para ela é uma construção mais lusitana, né? Mais típica do português de Portugal, mas enfim. Estou terminando a tarefa que me pediram. Estou para terminar a tarefa que me pediram. Locução verbal, só que agora com uma preposição. Beleza? Então, as locuções verbais, elas podem ter uma preposição ali para fazer o nexo entre os verbos que a compõem, podem também não ter, tá? E aí a gente só precisa ter essa noção das locuções verbais. Vou fazer uma coisinha aqui para a gente fechar, agora juro que a gente já está acabando, os principais verbos auxiliares, porque às vezes a gente precisa ter uma noção para facilitar a vida mesmo, tá? Isso aqui é para facilitar identificação de locução verbal. Então, quais são os principais verbos auxiliares? Eu costumo brincar com você, é só um mnemônico assim, porque o mnemônico é só para trazer ali, é uma forma de você gravar, né? Eu falo que a gente tem que pegar assim, ó, vou colocar assim, hormônio da tireoide, TS e H, você pode, deve decorar, vamos dar assim, você pode, quer e deve decorar, beleza? Porque você quer um Civic, e você quer tanto um Civic, porque o Civic novo tá maravilhoso, que você vai querer ali o Civic com um monte de C, indicando que você quer muito. Então, isso aqui, as letrinhas, gente, é porque a gente acaba associando melhor essas letras. Só você lembrar que eu tenho uma tatuagem também, ó, quero, devo e posso, só com verbos auxiliares. Então, vai lembrar também, pelo menos a metade aqui dá pra você lembrar. Então, olha o que acontece. Mas não foi por isso que eu tatuei isso. Óbvio, amo português, né, gente? Mas peraí, não é assim também. Não é para tatuar essas coisas. Eu tenho meus filhos, Júlia, Vitor e Tatá. Posso, devo e quero, porque toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu avalio se eu quero, se eu posso e se eu devo. Então, isso aqui é para eu me inspirar na hora de tomar decisões ao longo da minha vida. Então, eu deixo assim bem visível meus propósitos. Hormônio da tireoide. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Ter, ser, estar, haver, pode, quero e devo, poder, que são até auxiliares modalizadores, querer, dever, porque você quer um Civic, chegar, ir, começar. Aqui esse finalzinho, ó, olha como é que eu penso. Eu penso que a pessoa começa, aí ela continua, e se ela gostar, ela vai costumar. Então, chegar, ir, voltar, começar, continuar e costumar. Aí, para isso aqui, eu penso uma historinha, né? A pessoa começa, continua, se ela gostar, ela vai, né? Então, nas locuções verbais, há aspectos semânticos. Muito simples a gente pensar nisso. Olha aqui, ó. Ela tem de tomar remédio. Obrigação, né? Uma modalização obrigatória. Ela deve tomar remédio. Recomendação. Ela pode tomar remédio. Uma faculdade. Ela começou a tomar remédio. Início de ação. Claro que a locução vai ter um impacto. Ela voltou a tomar remédio. Retomada de ação.
Então, ó, existe uma modalização que pode ser impressa pelo verbo auxiliar. Principalmente esses auxiliares aqui, ó, eles costumam modalizar, porque o ter e o haver, eles na verdade costumam formar tempos compostos. O ser e o estar, quando seguidos de particípio, formam voz passiva. Na próxima aula a gente vai ver vozes, tá? Vocês vão entender melhor essa ideia da passiva. E nas locuções verbais, especialmente com o infinitivo, pode haver aspectos o quê? Semânticos. Então aqui, ó, a gente está reproduzindo assim, ó. Ela tem de tomar remédio, obrigação. Ela deve tomar remédio, recomendação. Ela pode tomar remédio, faculdade, possibilidade, né? Ela começou a tomar remédio, início de ação. Ela voltou a tomar remédio. O que vai acontecer com voltou a tomar remédio? Retomada de ação. O que eu quero fechar aqui? A substituição de auxiliares, trocar o deve pelo pode, né? A substituição de auxiliares pode implicar alteração de sentido, claro, né? Então, você tem que saber os principais auxiliares, porque ajuda a identificar a locução verbal, e a substituição desses auxiliares pode implicar mudança de sentido, beleza? Então, agora a gente fechou, e na próxima aula a gente vai começar com vozes, o quê? Verbais, beleza? E vai ser a nossa última aula de verbo a próxima. O verbo é grande mesmo, gente, não tem jeito, mas é melhor não pular nada, porque toda questão vale a sua vida, os seus sonhos, e eu estou aqui para ajudar você a materializar esses sonhos, tá? Então, pensa nisso, que pular não necessariamente vai ajudar você, tá? Então, beijo, acabamos. Até a próxima aula com vozes verbais.